Quero dividir entre tudo que eu tinha tido antes e tudo que a gente vai ter agora quando a gente voltar, que vai receber fichas. Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um Study Vlog aqui nesse canal. Acabei de chegar da academia, vou tomar um banho e vou começar a estudar. Hoje eu preciso estudar História e Matemática e vocês vão me acompanhar. E eu sempre gosto de estudar na parte da manhã porque é o tempo que a minha rua tá mais silenciosa, não tem crianças correndo na rua, todas essas coisas, então é o momento que eu prefiro estudar. Mas agora chega de enrolação e bora tomar um banho. Banho tomado e agora vamos arrumar essa zona que tá aqui na minha mesa, né? Pra gente começar a estudar, porque ninguém merece estudar num lugar todo bagunçado, né? Então, bora! E vamos começar, né, arrumando essa bagunça que tá aí na minha mesa. Então tinha relógio, colar, ficou tudo aí, gente. Hoje é segunda-feira. E ontem eu fui na casa da minha tia, então eu fui de colar, usei relógio. E aí quando eu cheguei eu deixei as coisas tudo em cima. A agenda também tava fora, que eu me planejei ontem. Então tava tudo meio bagunçadinho. E aí agora eu vou organizar tudo pra ter um ambiente, né, aconchegante para estudar. Porque imagina, estudar no meio da bagunça não funciona, né? A gente precisa ter um cantinho organizado para conseguir se concentrar e manter o foco. E vamos começar fazendo a revisão de história. Então agora, né, como eu voltei aí para as aulas para a escola, os professores estão fazendo uma revisão do conteúdo que a gente teve desde agosto até agora. Então eu vou aproveitar para ir acompanhando todas as revisões e fazer também as minhas anotações. E a maneira que eu gosto, né, de fazer a minha revisão é através dos mapas mentais, que eu consigo colocar todas as informações em uma única folha, e isso me ajuda muito na hora que, por exemplo, eu quero dar uma relida em todo o conteúdo, aí é só eu pegar um mapa mental e começar a fazer. E as canetas que eu utilizei para fazer esse mapa foram 2 marca-textos da Stabilo e essa caneta Fine Pen da Faber, mas lembrando que você não precisa de nenhum desses materiais. Você pode fazer com o material que você tem na sua casa e dar a maior funcionalidade para ele. Então, não fiquem pensando de, eu não tenho esse material, então eu não vou conseguir fazer. Claro que você vai conseguir fazer, tudo dá um jeito, a gente vai se adaptando. E aí eu fui fazendo as anotações e o mapa mental, às vezes eu gosto de fazer ele bem completinho, cheio das informações, e outras vezes eu prefiro fazer ele mais simples, apenas com algumas palavras-chave. Então isso varia também do quanto eu entendi a matéria e de quão complexa ela é. E assim a gente vai nos adaptando, vamos criando, né, o nosso próprio jeito de estudar e de fazer as nossas coisas, que eu acho que essa é a parte fundamental, é você desenvolver a sua melhor maneira, sabe? Não se basear apenas em outras pessoas, mas ir criando aos poucos o seu próprio método de estudos, baseado na maneira que você consegue absorver, na quantidade, e isso faz total diferença quando você vai estudar, porque você consegue aproveitar muito melhor o seu tempo de estudo, porque você está fazendo algo que funciona para você.
pessoal, eu terminei agora de fazer o mapa mental de Revolução Inglesa. E aí eu tava pensando onde eu ia guardar esses mapas, né, pra eu deixar todos organizados, pra eu saber o que eu já revisei agora que eu voltei pra escola. Eu tenho essa pasta aqui, que era a que eu utilizava pra levar pra escola lá no começo do ano, antes de tudo isso acontecer. Mas ela tá assim, né, eu separava por matérias. Então aqui, por exemplo, matemática. Aí tá todas as fichas que eu já tinha de matemática. Só que agora eu quero dividir entre... tudo que eu tinha tido antes e tudo que a gente vai ter agora quando a gente voltar, que vai receber fichas. Eu vou fazer revisão de todos os assuntos, então eu quero ter isso separado na pasta e aí eu vou dividir ela em duas metades, assim. Então eu vou pegar tudo isso que já tá nela agora e vou juntar e vou deixar nos primeiros saquinhos. E aí da metade da pasta pra frente eu coloco as revisões e as coisas que eu for recebendo agora na escola. Eu acho que assim vai ser uma maneira mais fácil de eu saber aquilo que eu já fiz, né, agora que a gente voltou e tá fazendo uma revisão de tudo. Então eu acho isso bem importante, essa organização, e vamos se organizar logo, né? Eu estou aqui narrando esse vídeo e pensando, caramba, a gente já tá em novembro, o ano já tá quase acabando, daqui a pouco já é Natal e aí pronto. E esse ano, né, vai ser aquela coisa de que quando chegar 2021, a gente não vai conseguir ter tantas expectativas de, por exemplo, esse ano vai ser diferente, algo do tipo, porque a situação toda ainda tá muito presente na nossa realidade, então não é provável que saia uma vacina assim tão rápido, assim, já para janeiro, pro ano começar com o pé direito e coisas desse tipo. E isso faz a gente refletir, né? O quão a gente conseguiu aproveitar esse momento, por mais difícil que ele tenha sido. Então, você conseguiu se dedicar para aquelas suas metas que você tinha criado lá no início do ano? Quando chega agora no finalzinho, é bom a gente parar e fazer essa reflexão para ver se realmente aquilo que a gente fez, aquilo que a gente planejou, a gente conseguiu ao menos chegar um pouquinho mais próximo da nossa meta, né? Porque nem sempre deu, né, para cumprir a meta, dependendo de qual eram os seus planos, né? Tudo isso foi muito doido e muito reflexivo. Vou mostrar pra vocês como ficou aqui a minha pasta. Ó, esses primeiros saquinhos são de todas as coisas que eu tive antes da gente começar a ter aula online. Aí aqui, chega naquela folha que vocês viram eu fazendo, que eu coloquei volta às aulas, e aqui as matérias, e eu vou ir preenchendo conforme eu vou fazendo as revisões. Então, já fiz de Revolução Inglesa, depois eu vou dar um tiquezinho aqui. Aqui eu deixei a tabela periódica, que a gente sempre usa, e aqui vão começar a ficar todos os meus mapas que eu fizer a partir de agora, para revisar os conteúdos, e assim vai ficar organizado. E agora, bora realizar exercícios. Bom, agora que eu já revisei, né, a matéria, o que eu vou fazer? Eu vou revisar fazendo exercícios. Então, eu vou entrar aqui no... Sempre quando eu vou pesquisar questões, assim, eu gosto de usar o Projeto Medicina, que é um site que tem muita questão com gabarito, então você pode fazer, depois você pode corrigir. E aí eu coloco, por exemplo, Revolução Inglesa, Projeto Medicina, e aí ele já me aparece uma lista de exercícios que é muito bom pra fazer a revisão, né? Porque aí você vê se realmente você tá lembrando das coisas, tá conseguindo assimilar isso na hora da questão. E agora eu tô vivendo aquele correndo atrás do balde que eu chutei, porque geometria foi uma matéria que eu abandonei assim, e agora eu tô tendo que correr atrás, né, de todo o prejuízo. Então, eu tô começando a refazer as anotações e os exercícios desde o comecinho da matéria para realmente entender, ficar tudo muito claro na minha cabeça, porque eu meio que abri de mão, sabe, gente? Chegou uma hora que eu não tava entendendo e eu falei, não vou mais também fazer nada. E aí agora eu preciso, né, lembrar dos conceitos, das coisas, realmente aprender a matéria, e por isso eu optei por começar novamente o caderno de geometria e fazer todas as anotações bonitinhas, certinha, estudando de verdade, porque não adianta, né, a gente achar que tudo vai ir acontecendo e a gente não vai precisar correr atrás daquilo que a gente deixou de lado, porque é importante, né, a gente precisa disso. Então agora eu tô aí, gente, correndo atrás do prejuízo, tenho tanta coisa pra fazer que dá, às vezes, até um desespero só de pensar, mas a gente tem que manter a calma e pensar que vai dar tudo certo.
E agora, quando eu comecei a estudar sociologia, já eram por volta de umas 3 horas da tarde, porque eu fiz uma pausa, né? Uma pausa bem longa. Então, eu estudei de manhã, eu acho que até 12h30, 1 hora. E aí, depois eu fiquei das 1 até as 3, resolvendo outras coisas, fazendo coisa pro Instagram, aqui pro canal. Arrumei a casa. E aí, 3 horas eu voltei para estudar sociologia, só para terminar de ler mesmo o finzinho do capítulo que eu ainda não tinha lido e fazer o mapa mental para revisar essa matéria sobre estratificação social, que olha, sociologia é uma coisa que dá um nó na minha cabeça tão grande, gente, que às vezes eu leio, aí eu fico, mas será que eu tô entendendo mesmo isso? Porque às vezes tem tanta coisa, tantas reflexões que os sociólogos fazem, é igual filosofia. São as duas matérias que me deixam meio assim piradinha, porque eu fico meio perdida sem entender muito bem as coisas. Mas enfim, a gente vai estudando, vai tentando entender. Por isso que em sociologia e filosofia, principalmente, eu tento escrever o máximo que eu posso nos resumos, fazer bastante coisas anotadas relacionadas à matéria para ver se eu consigo entender finalmente o que tá falando, o que tá propondo. E para fazer esse mapa mental, eu decidi usar as cores rosa, que eu tava com muita saudade de fazer um resumo rosa. Então eu separei alguns materiais e fiz. Eu gostei bastante. E para vocês perceberem que esse mapa ele já ficou bem mais sucinto do que aquele de história que eu tinha feito. Então é aquela coisa da gente ir sabendo o que precisa realmente anotar, o que não precisa. E, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que esse vídeo motive vocês a continuar estudando. Eu sei que tá na reta final, que agora bate aquele cansaço e aquela vontade de desistir e jogar tudo pra cima, mas não façam isso. Continua firme. Um super beijo e tchauzinho!